E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pelo menos por enquanto. Esse aqui é um piloto de uma ideia que eu tive, que eu estou chamando aqui de miojão de ciência. Eu não sei se vai dar certo, eu já tentei gravar uma vez e deu muito errado, mas vamos lá. A ideia é falar de ciência no tempo de fazer um miojo, já que miojo é muito rápido e hoje que é tudo muito rápido, aí a ideia é essa, certo? Eu já peguei aqui minha água, vocês estão vendo que cozinhar não é minha especialidade, coloquei aqui 300 ml de água, que é o que está falando no pacotinho ali do miojo. O miojo hoje é sabor camarão com alho, certo? Então, enquanto está fervendo aqui a água, eu vou tentar, nesse piloto pelo menos, eu vou tentar explicar qual que é a minha ideia com esse programa aqui. Então, esse spin-off aqui, né, do canal, a ideia é o seguinte, a ideia vai ser eu apresentar aqui algum problema, algum conceito científico enquanto eu estou fazendo miojo, que é uma coisa muito rápida, então eu vou fazer isso enquanto eu estou fazendo miojo, certo? Então, hoje eu estou aqui fervendo a água aqui, nos outros, se der certo isso, né? Se eu for fazer outros, eu vou adiantar aqui a parte de ferver a água. Cozinhar não é meu forte, eu sei fazer mal miojo, mal miojo, sei mais ou menos fritar um ovo, mas meu negócio é ali, ó, lavar louça. Amo lavar louça, se me deixar lavando louça, eu fico a noite inteira lavando louça, adoro lavar louça. Mas então a ideia vai ser essa, enquanto estou preparando aqui um miojão para comer, ou alguma coisinha, de repente algum dia eu faço algum café, faço aqui um misto quente aqui na panela, alguma coisa rápida assim, para apresentar aí algum conceito científico, certo? Então a ideia vai ser essa. Hoje eu vou até tomar uma aguinha aqui, porque eu estou meio nervoso com esse piloto. Mas a ideia é justamente a gente falar de ciência fazendo aqui alguma coisa, montando alguma coisa rápida aqui. E nesse episódio piloto eu decidi falar sobre teleporte quântico ou teleportação quântica, certo? Então a ideia vai ser essa e vamos ver no que vai dar, beleza? Já vou começar a ideia dessa teleportação enquanto está fervendo aqui a minha aguinha aqui. Uma outra coisa importante, né? Eu vou tentar editar os vídeos, colocar algumas coisinhas aqui do lado esquerdo de quem está vendo, né? Do meu lado direito, ou do lado direito de quem está vendo, ou o meu lado esquerdo. De vez em quando talvez vai aparecer algumas coisinhas aqui, principalmente referências de artigos. E na descrição do vídeo eu vou colocar algumas referências com vídeos mais extensos ou com algumas notas técnicas com relação ao que eu vou estar falando. Porque a ideia é falar de ciência, não é falar de coisa tirada da própria cachola, não. Tem que ser uma coisa científica para estar dentro aí do contexto do canal, certo? Então tá, aí vou começar já a falar de teleporte quântico, então a ideia é falar de teleporte quântico. Primeiro disclaimer que a gente tem que fazer é que teleporte quântico não é igual Star Trek, teleportação de Star Trek. Você entra dentro de uma máquina e essa máquina vai te teleportar para algum outro lugar. A ideia de teleporte quântico é utilizar uma propriedade quântica, que eu vou conversar aqui rapidamente, e utilizar essa propriedade quântica para teleportar informação de um ponto até o outro. Então, essa que é a ideia de teleporte quântico, certo? Aqui já está quase começando a ferver, mas a ideia de teleporte quântico, a ideia principal é essa, utilizar uma quantidade, uma propriedade física, uma propriedade quântica, para teleportar informação de um ponto até o outro, certo? E um outro disclaimer que tem que fazer é que muita gente acha que isso leva a uma comunicação supraluminal, né, ou uma comunicação instantânea, e isso não acontece. Eu vou tentar mostrar para vocês que não acontece, certo? Já ferveu aqui, então agora eu vou colocar o miojo, que é o propósito do piloto. Uma dica, né, para abrir o miojo, toma cuidado para não jogar o temperinho aqui dentro da panela. Então a gente tem que abrir o miojinho aqui. Miojo ou macarrão instantâneo, né? Não precisa necessariamente de ser da marca miojo não, mas a gente vai ensinando aí como fazer o miojo. A gente pega aqui o nosso miojo, que parece com o cabelo do Neymar na Copa da Rússia, né? Parece bastante aqui. O cabelo do Belo, uma época aí do cantor Belo, né? Então a gente coloca o miojo aqui, vou pegar aqui um garfinho para eu mexer esse camarada, pegar também um prato. Opa! Vocês viram, né? Talvez vai acontecer algumas mancadas aqui nesse piloto aqui. Então peguei aqui um garfinho para eu mexer esse miojo, tem um pratinho aqui, beleza? Mas qual que é a ideia então de teleporte quântico? O teleporte quântico, como eu disse, ele usa de uma propriedade quântica
que a gente chama de emaranhamento. Essa história de emaranhamento começou lá na década de 30, perto ali de 35, com um artigo que foi uma crítica à mecânica quântica feita por 3 camaradas. Esses 3 camaradas são um tal de Podolsky, um tal de Rosen e um tal de Albert Einstein, que vocês já devem conhecer. O Einstein era muito crítico à mecânica quântica, e aí ele teceu uma crítica à mecânica quântica, um artigo muito bom. Esse artigo que deve estar por aqui, ou aqui, ou aqui, é um artigo muito bom, um dos melhores artigos que eu já li em física. Ele é uma obra-prima, uma pérola, e ele fala o seguinte, ele trata ele quer perguntar, o título do artigo é uma pergunta, ele quer perguntar se a mecânica quântica ela descreve completamente os sistemas físicos. E aí o que ele faz? Ele faz uso de um sistema físico composto de 2 partes. E essas 2 partes, elas não necessariamente estão no mesmo local, elas estão delocalizadas no espaço. Então, por exemplo, uma parte está aqui, outra parte está aqui. Uma parte está lá em Marte, outra parte está aqui na Terra. Então, são 2 partes delocalizadas no espaço. Isso é importante porque a gente tem que ter um sistema com mais de uma parte para a gente falar de emaranhamento, certo? Dessa quantidade de emaranhamento. E aí o que o Einstein mostrou foi o seguinte, o que Einstein, Podolsky e Rosen mostraram foi o seguinte, que se a gente tem esse sistema composto, ou seja, a parte A e a parte B, esse sistema composto, esse sistema grande, ele tem uma correlação intrínseca quântica entre esses 2 camaradas. E essa correlação intrínseca quântica, nos critérios de Einstein, não deixava a mecânica quântica descrever completamente o nosso sistema. Só que aí depois de alguns anos, lá em 64, veio John Bell e ele fez uma análise matemática com alguma proposta possível experimental para falar assim, não, esses sistemas que estão emaranhados, o que é um sistema emaranhado? Então, voltando aqui, é um sistema de mais de uma parte, então um sistema que tem 2 ou mais partes, que eles têm uma correlação muito forte entre eles. E essa correlação ela é intrinsecamente quântica, ou seja, eles estão, de certa forma, eles estão interconectados. A gente não pode descrever esses 2 sistemas separadamente, a gente só pode descrever esses sistemas globalmente, certo? Então, quando eu fui lá em 64, o Bell ele virou e falou assim, aqui ó, se a gente utilizar sistemas emaranhados e alguns tipos de medidas, os sistemas quânticos, eles violam um certo tipo de desigualdade, violando esse certo tipo de desigualdade, aquela pergunta do Einstein, se a mecânica quântica descrevia completamente, ela meio que é respondida da seguinte forma, sim, a mecânica quântica descreve completamente, dados esses critérios do problema do Bell, tá certo? Então eu estou tentando falar aqui rápido, ainda olhando para o miojo aqui, não sei se está dando certo não. Mas a ideia até aqui é, Einstein, Podolsky e Rosen estudaram, criticaram a mecânica quântica utilizando um estado de 2 partes. Esse estado de 2 partes ele tinha uma correlação muito forte entre eles. Quando foi em 64, o Bell falou assim, não, essa correlação aí, utilizando estados que tem esse tipo de correlação, a gente pode violar um certo tipo de desigualdade, que inclusive deu o Nobel de 2022 para o Clauser, para o Aspect e para o Zeilinger, em 2022. Então, olha só, começou em 35, depois, quando foi em 64, o Bell propôs o teorema dele, e aí só em 2022 que os caras ganharam o Nobel, e sendo que a tampa do caixão só fechou em 2015, certo? Então, resumindo, o que é emaranhamento? Emaranhamento é quando eu tenho 2 ou mais partes em mecânica quântica, e essas partes, se a gente pegar a informação de uma parte mais a informação da outra parte, a gente não tem informação global. Então, a gente só tem informação global com as 2 partes em conjunto. Se a gente pegar as 2 partes em separado, a gente acaba perdendo informação. Em linhas bem simples seria isso. E o que o teleporte quântico faz? Então o teleporte quântico ele usa essa propriedade quântica. Como que ele usa essa propriedade quântica? Então vamos supor que eu tenho aqui 2 partes, então é sempre assim 2 partes. Eu tenho a parte A e a parte B. Como eu tenho 3 filhas que elas chamam Eva, Ana e Bia, eu vou utilizar os nomes da Ana e da Bia para falar da parte A e da parte B. Então vamos supor que a Ana, que está aqui, ela queira teleportar uma certa informação para a Bia que está aqui, está muito longe dela, certo? Então, olha só, a informação está aqui, está nesse sisteminha aqui, a informação é física, né? Então, existe um sistema físico que ele vai estar contendo essa informação. E a Ana quer teleportar essa informação para a Bia, certo? Então, a parte A quer teleportar uma certa informação para a parte B. Então, qual que é o protocolo mais simples de teleportação? O protocolo mais simples de teleportação, essa parte A, então a Ana vai pegar esse sistema físico que tem a informação que ela quer teleportar. Antes disso, ou durante isso, independente de ser antes ou durante,
A Ana e a Bia, elas vão compartilhar um par emaranhado, então a gente vai criar um sistema de duas partes emaranhado, uma parte vai para a Bia e uma parte vai para a Ana, certo? Então eu tenho três sistemas, eu tenho um sistema que tem informação e eu tenho mais dois sistemas que eles estão emaranhados, eu tenho mais duas partes que elas estão emaranhadas. Uma parte foi para a Ana, uma outra parte foi para a Bia. Aí a Ana, ela vai pegar esse sisteminha que tem informação que ela quer teleportar e vai fazer uma medida junto com a parte, uma medida em conjunto com a parte dela que está emaranhada com a parte da Bia, certo? Ela vai fazer uma medida. Ela fez uma medida e ela vai saber onde que ela fez uma medida. Então ela vai falar assim, eu fiz a medida para esse lado, para esse lado, para esse lado. Então ela vai saber para qual lado que ela fez a medida. Quando ela souber para qual lado que ela fez a medida, a Bia está lá quietinha com a parte dela. Ela não fez nada ainda com a parte dela não, está lá guardadinha. A Ana vai ligar para a Bia, vai mandar um zap, vai fazer alguma coisa. A Ana vai ligar para a Bia, vai mandar um sinal de fumaça. Ou seja, não tem uma comunicação supraluminal ou instantânea, porque a gente precisa, é necessário essa comunicação clássica. Então a Ana ela vai ligar para a Bia, vai mandar um zap para a Bia, vai falar, Bia, o caso é o seguinte, eu medi nessa direção aqui. Aí na hora que a Bia, lá com a partezinha dela, medir nessa direção, a informação que estava naquela partezinha da Ana vai aparecer no sistema da Bia, certo? Então o protocolo de teleportação quântica ele é basicamente isso. Ele é basicamente o quê? A Ana quer teleportar a informação que está no sistema físico dela, ela compartilha um sistema físico emaranhado com a Bia, certo? E aí ela faz uma medida com uma partezinha dela que está emaranhada junto com o sistema que tem informação, liga para a Bia e fala assim, eu medi tal lado. Quando a Bia chegar e medir nesse lado, a Bia vai ter informação. Aí alguém pode falar assim, mas a Bia pode chutar que é esse lado e descobrir. Só que se ela chuta e descobre, ela não tem total certeza que ela vai estar com aquela informação. Ela vai estar com uma coisa mista. Então não adianta, para ela ter certeza, ela tem que ter essa comunicação. E aí é que ganha esse protocolo. Certo? Então a ideia é essa. Então toda a ideia de teleporte quântico é a gente teleportar informação utilizando essa propriedade que é emaranhamento, que basicamente, muito basicamente é o quê? É quando eu tenho um sistema de duas ou mais partes que ele não pode ser descrito individualmente, ele tem que ser descrito globalmente. As partes individuais não têm informação total que o sistema global tem. Certo? É uma correlação muito forte entre sistemas quânticos de mais de uma parte. Então isso pode acontecer, pode ter sistemas quânticos que têm esse tipo de propriedade que a gente chama de emaranhamento, certo? O meu miojo aqui ficou pronto. Uma outra coisa que eu queria dizer é que esse protocolo de teleportação, ele é muito utilizado, tem muita gente fazendo já a centenas de quilômetros entre as partes, entre a Ana e a Bia já com centenas de quilômetros, e tem gente fazendo protocolo de teleportação quântica entre satélites e a Terra. Então é um negócio que tecnologicamente também é um negócio interessante, certo? Não sei se esse piloto ficou bacana. Vou colocar aqui meu temperinho, né? Do meu miojão. Guarda aqui pra gente jogar no lixo aqui. A gente coloca aqui o nosso temperinho, certo? Qualquer coisa aí, se tiver algum assunto que der para eu falar e se alguém quiser colocar nos comentários, pode colocar. A gente mistura o nosso miojão aqui, certo? Eu não sei se eu vou comer, porque vai estar quente pra danar. Não sei se ficou legal esse piloto, vocês podem comentar aí. Queria ter feito um negócio talvez mais rápido, mas não sei se ficou tão rápido. Mas é isso aí, um grande abraço, falou, tchau. Ficou bom.